Vitor. Doutor André já chegou também. Saúde Plena Clínica Odontológica Rio Branco. Grande Corbe. Tudo bem? Tudo jóia. Semana passada nos cortaram no meio, né, André? No meio da nossa... Interrompidos. Aquela velha tática. A velha tática de ser interrompido no finalzinho da live para a gente ficar com mais gente curiosa e essa live bombar. Muito obrigado a todo mundo que está entrando. E agradecendo aí o convite da super ortodontista, gestora clínica da Corbe, doutora Renata Lameira, aqui doutor André Felipe Camelo, osteopata. E hoje a gente vai falar de muita coisa legal, muita coisa que dá pano para manga e para curiosidade a respeito de disfunções cranianas. Então, dor de cabeça, sinusite, alteração da ATM, tudo que a doutora Renata Lameira perguntar, eu dou meu jeito para responder. Vamos ver se a gente consegue dar uma palhinha também de cefaleia, de enxaqueca. É isso. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos lá. A gente vai... Ó, queria pedir para vocês 2 favores para a nossa live ser ainda mais legal, tá? Enquanto o pessoal vai chegando. Primeiro de tudo, convida outros amigos. Tem muita gente que sofre muito, a gente está brincando aqui, mas tem muita gente que sofre muito com dor de cabeça, que a vida é muito afetada. Muita gente sofre com sinusite crônica, com DTM, entre outras coisas que a gente vai falar. E essa live com certeza vai ajudar essas pessoas. Então usa esse aviãozinho aqui, essa setinha, e chama essas pessoas para ouvir o que a gente tem para dizer, que vai valer a pena, eu garanto. E o segundo é vocês apertarem o nosso coraçãozinho, que a gente fica muito feliz, porque isso aumenta a relevância, né, no Instagram, e a nossa live tem mais chance de ser vista por quem precisa. Fechado? Exatamente. Vamos começar falando então um pouquinho de sinusite, André. Eu acho que é um assunto bem legal. Várias pessoas chegam no consultório, às vezes, queixando de dor de dente, quando estão com uma gripe, com uma sinusite, e a gente examina, e normalmente não é um dente, então é bem específico, não é um dentinho só, são vários dentes do mesmo lado. Ah, doutor, esses dentes todos aqui estão doendo. E aí a gente percebe que a pessoa tá com o nariz entupido, tá com algum problema, e a gente já sabe que tem a ver com a sinusite, não tem a ver com os dentes. Como que você te ajuda nisso daí? E também tem o outro lado, mas vamos começar com esse lado primeiro. De ser a sinusite refletindo no dente. Zumbido, anota aí pra gente passar por tudo, pessoal. Postem aqui quais são os de vocês e a gente não vai deixar de falar a respeito, fechado? Então vamos lá. Vou anotar aqui já. Quem assiste as nossas lives sabe que eu sou bastante conceitual e gosto muito de anatomia, biomecânica, artrocinemática, neurofisiologia. Então eu separei aqui as minhas boas e velhas imagens. Já que a gente vai falar de crânio, e a pergunta da doutora Renata Lameira é sensacional, né? Qual é a correlação de sinusite crônica com dor de dente? E muitos dentistas, infelizmente, às vezes não percebem, né? Justamente por conta disso aqui, pessoal. Olha a complexidade que é a quantidade de aspectos importantes de forames, que são buracos, de nervos, de ossos, etc., só da parte de baixo do seu crânio. Tá? A brincadeira da neuroanatomia já começa por aí. Então, quando você olha um ser humano de baixo, se você pudesse tirar a cabeça e olhar ela de baixo, você ia vê-la mais ou menos assim, ó. Então, vários desses buraquinhos que a gente chama de forames são por onde vão passar os nervos. Os nervos que a gente chama de nervos cranianos. Vão passar também artérias importantes, veias importantes. E esse buracão grande aqui, ó, que a gente chama de forame magno, é onde se encaixa a sua coluna cervical. Ok? Então, isso é uma coisa importante, só para vocês saberem o quão complexo é um crânio. Outra imagem que eu queria mostrar para vocês, antes da gente entrar falando de caso a caso, é que a gente conceituou, né, o quanto que era importante a boca para o seu corpo todo. Quem não assistiu a nossa live passada, que está disponível tanto na equipe Saúde Plena quanto no YouTube da Corbe, antes mesmo da gente nascer, a gente já está
utilizando a boca dentro do ventre materno. O bebê lá dentro da barriga da mamãe já está sugando o líquido amniótico. Depois, quando ele nasce, a primeira coisa que ele faz é chorar, abrir a boca para berrar. Depois disso, ele vai mamar no peito da mamãe. Depois disso, ele vai aprender a falar, berrar, chorar. Depois é o primeiro beijo. Então, a boca ela tem uma importância fundamental no aspecto neuropsicocognitivo, ou seja, no desenvolvimento do seu sistema nervoso e de você como ser humano. A boca é fundamental. Fica novamente nossa homenagem aí aos dentistas, fonoaudiólogos e demais profissionais que trabalham com a boca. Em especial os que percebem o que a gente falou na outra live, a gente não vai repetir nessa, que é como a sua boca pode prejudicar o seu corpo inteiro. Vai lá no YouTube da Corb, que você vai ver que você pode ter dor no joelho, a gente provou por A mais B, não foi, doutora? Você pode ter dor no joelho, dor no pé, enfim, dor em basicamente qualquer parte do seu corpo se a sua boca estiver desalinhada. Na lombar, então, no ombro. Dor lombar, cervical e por aí vai. Dessa vez nós vamos focar nos transtornos de crânio, tá? Primeiro vou mostrar então para vocês um crânio. Funciona da seguinte forma, pessoal, ó. O nosso crânio ele não é uma coisa só. O nosso crânio são vários ossinhos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa aqui é uma visão lateral, né? Ou seja, você olhando uma pessoa de lado, e aí você vai ver que são vários ossinhos. O mais interessante é que esses ossinhos, eles são encaixados, como mostra essa figura aqui. Eles são encaixados por um motivo muito simples. Por que não é um osso só? Porque esses ossos são encaixados e existe movimento entre eles. É um movimento muito pequenininho, milimétrico, mas fundamental, tanto para o seu sistema nervoso, quanto para as artérias e veias, e quanto para um líquidozinho que fica dentro do seu cérebro, chamado líquido encefalorraquidiano. Tem uma outra imagem aqui que eu queria mostrar para vocês, da importância disso, mas antes eu vou mostrar o cérebro de frente. O cérebro não, desculpa. Vou mostrar aqui o crânio de frente, ó. Então, tá vendo? São vários ossos. E cada um desses ossos depende da movimentação dos outros ossos. Vocês já devem ter, quem tem filho aí, já deve ter ouvido falar assim, mas ele ainda está com a moleira aberta. Doutora Renata, tinha cuidado com a moleira do Davi quando ele era mais pequenininho? Tinha, a gente sempre tá tem, aqui, né? Ó. O que é moleira, pessoal? É porque assim, lembra que eu falei que esses ossos são grudados nos outros? Então, quando o bebê nasce, obviamente, tem um espaço. Para quê? Para dar espaço, né, para o osso crescer, né? E principalmente também porque a tendência é que esse neném caia muito, bata muito com a cabeça. Então, a chance dele fraturar algum osso seria muito maior, a natureza sabe. Além disso, tem a questão também do crescimento do próprio cérebro, correto? Então, só que essa movimentação que eu estou mostrando aqui, ela acontece não somente na infância, mas também na sua vida adulta e também na terceira idade, ok? E os problemas acontecem, pessoal, quando há uma falha nessa movimentação. E aí é que a gente vai entrar na pergunta da doutora Renata Lameira, que é sobre correlação da sinusite com os dentes. Próxima vez que você se olhar no espelho, dá uma olhadinha e vê se o seu rosto é assim, ó. Certinho, tá? A comissura labial, ou seja, essa pontinha da boca aqui, ela tem que bater com o meio do seu olho dos dois lados, certo? Caso isso não aconteça, caso você tenha um outro formato de rosto, mais ou menos assim, ó, por exemplo, ó, tá vendo? Um olho mais aberto, um olho mais fechado, uma orelha que é maior que a outra, o queixo que é mais deslocado para a direita ou para a esquerda, ou você pode testar também, pessoal, olhando a sua boca, tá vendo aqui, ó? Tem que ficar certinho assim, ó. O espaço entre os dois dentes de cima da frente e o espaço dos dois dentes de baixo tem que pegar certinho. Se não estiver pegando certinho, a gente chama isso de... Doutora Renata Lameira? Desvio de linha média. Desvio de linha média. Que pode ser grande assim, ó, como esse aqui. Tá vendo? Olha só. Isso aqui era para estar para cá, ó, pessoal. Tá dando para ver? Olha o quanto essa mandíbula tá jogada para cá, ó, para a esquerda, no caso, né? E pode ser, ou muito provavelmente é, o que a gente chama de maloclusão, certo? Então, sim, isso tudo eu disse para quê? Para dizer para vocês a importância dos ossos do seu crânio se movimentarem bem, porque esses ossos se movimentando bem, eles vão moldar o seu crânio certinho, correto?
Depois deles moldarem o seu crânio, está resolvido o problema? Não. Você pode bater com a cabeça, você pode ter outras disfunções, que a gente vai falar já já, e a movimentação dos ossos do seu crânio ficar prejudicada e atrapalhar na drenagem dos seios da face. Seios da face, pessoal, não podem receber silicone, e eles são 2 buracos que ficam aqui no crânio, tá? Esses buracos, eles são formados por alguns ossos, entre eles o esfenoide, olha que nome lindo, e eles recebem essa movimentação que a gente conversou. Vai e volta, vai e volta. Para que vai servir essa movimentação no tocante à sinusite? Essa movimentação vai fazer uma espécie de bombeio dos fluidos que ficam aqui no buraco dos sinos nasais. Aí a gente vai ver alguns tipos de paciente. Por exemplo, você pega um paciente que respira pela boca. Se ele respira pela boca, ele não solta o ar pelo nariz. Começa a brincadeira por aí. Então, você tem uma tendência dos pacientes que respiram pela boca serem mais dentuços, que é o que a gente chama de classe 2 ou overjet, correto? E eles, além de fazer essa alteração anatômica na boca, eles também não soltam ar pelo nariz. Se eles não soltam ar pelo nariz, se você pegar um espelhinho, seu óculos, você vai ver que quando você solta o ar, sai também umidade, sai líquido. Então, se esse líquido não sai, esse líquido faz o quê? Fica lá dentro. Se ele acumula, ele é uma casa maravilhosa para fungos e bactérias. Então, a movimentação, primeiro, a respiração é fundamental, o formato da sua boca é fundamental e, principalmente, a movimentação dos ossos do seu crânio vai fazer uma espécie de bombeio para botar esse líquido que não pode ficar acumulado nos seios da face para fora. Eu tenho diversos pacientes que chegam aqui com sinusite e que a gente trabalha empurrando a língua no céu da boca e aí ele faz uma espécie de bombeio e quase que imediatamente esse paciente volta a respirar pelo nariz. Respondendo agora sim a pergunta da doutora Renata Lameira, qual é a correlação dos sinos nasais com os dentes? Os sinos nasais, eles recebem inervação, ou seja, a sensibilidade dessa região aqui, do trigêmeo, que é um nervo que sai de dentro do seu cérebro, para você ver a importância dele, e que ele tem 3 ramos. Ele vem para cá, a gente chama de ramo oftálmico, vem para cá, ramo maxilar e ramo mandibular. Quando você está com alterações nessa região aqui, o seu nervo trigêmeo fica sendo incomodado. É como se fosse um sensor que está apitando, tem um problema aqui, tem um problema aqui. Só que ele é um sensor que é conectado com o sensor de baixo. Então você pode sentir também uma alteração da sensibilidade dos dentes que é dado pelo trigêmeo no seu ramo mandibular por conta do ramo maxilar. Essa é uma das principais correlações da dor vinda da sinusite poder pegar para simular uma dor de dente, que pode ser ela real ou não. Além disso, os ossos da face, os ossos da maxila, também se correlacionam, não diretamente, mas indiretamente com a mandíbula. E aí vem o problema. E se essa sinusite estiver com muita pressão também, né, André? A pressão dentro dos seios provoca uma sensibilização da pontinha da raiz dos dentes. Então, assim, isso também provoca essa dor que às vezes vem da sinusite. Sim. Qualquer alteração que você tem dentro desse espectro aqui vai estimular o trigêmeo, o segundo ramo do trigêmeo aqui, ele vai ficar apitando e pode doer basicamente em qualquer lugar. Perfeito. Sim. E a gente pode também ter o caminho inverso. A gente pode ter uma cárie que atingiu o canal, a pessoa às vezes não tem problema respiratório nenhum, não tem problema nenhum respiratório e ela tem uma cárie que ela não viu, não tratou, essa cárie atingiu o canal, ela não sentiu dor, porque às vezes, nem sempre a dor, nem sempre quando dá o canal, vem dor. Ela vem dor quando é aguda, quando é uma infecção aguda, mas quando é uma infecção crônica, ela vai sem dor, é silenciosa.
E aí o dente morre, enche de bactéria e as bactérias que estão nessa região aqui infectam o seio da face. E aí você começa a ter uma sinusite de repetição. E também uma outra coisa que pode provocar essa sinusite de repetição é um tratamento endodôntico. O tratamento endodôntico, ele precisa ser acompanhado. Todo tratamento endodôntico, a gente precisa fazer um acompanhamento anual com radiografia. Se você já fez tratamento endodôntico, eu falando nos termos técnicos, né? Tratamento de canal. Se você já fez tratamento de canal, tem que fazer raio-x todo ano. Porque ele pode reinfectar, ele pode ter algum problema e você não vai sentir. E aí, como é muito próximo com o seio da face, as bactérias que estão ali contaminam o seio da face. E há pouco tempo, há uns aninhos atrás, teve um caso que teve uma repercussão grande na mídia, que foi o da Renata Banhara. Não sei se você soube, André. Sim, claro, claro. Então, que é uma socialite, uma artista aí que participou da Fazenda. Ela fez o tratamento de canal e ela não fez esse acompanhamento pós-tratamento de canal. E aí ela teve essa infecção, aí começou a ter sinusite de repetição, tomava antibiótico, melhorava, dava 15 dias, voltava a sinusite de novo. Isso por meses. A gente vai tomando antibiótico, as bactérias vão ficando resistentes ao antibiótico, vão ficando bactérias mais difíceis de serem tratadas com a medicação, e aí essas bactérias, resumindo o problema todo que ela teve, saíram do seio da face e foram para o cérebro. Ela teve um edema cerebral, ficou internada no UTI, teve que fazer vários tratamentos, ficou um período também com paralisia facial. E aí, um problema mão que poderia ser evitado com um controle. Se ela tivesse feito raio-x desse dente, ela ia ver que estava com problema e ia refazer o canal e não teria nada disso teria acontecido. Perfeito. Ó, só para ilustrar o que a doutora Renata falou, como sempre com brilhantismo, pessoal, quando você tem essa casa para bactérias, né, seja ela por um foco infeccioso dentário, né? Ou seja, seu dente está com alguma cárie que você não observou, ou então o seu dentista, infelizmente, não observou, ou seja, porque você respira pela boca e assim você não solta o ar pelo nariz e não bota para fora esse líquido, ou então porque seus ossos da face não se movimentam direito. Mas ó, aqui são esses buracos que a gente falou. Tá? E olha como é tão perto aqui do dente, né? Não só é perto do dente, mas como a bactéria vai migrando. Qualquer processo infeccioso no rosto é muito perigoso. Muito perigoso porque pode dar encefalite, né? Pode dar uma infecção no cérebro. Então, se você tiver... muita gente vai achar que eu estou exagerando, mas se você tiver uma espinha que infecciona, você tem que ficar, sim, muito atento. Eu estou falando por ter passado por isso. Quando eu tinha 27 anos por aí, eu fui espremer uma espinha no meu nariz, tá? E essa espinha infeccionou e eu fiz uma coisa chamada celulite de face. Celulite de face. E, pois é, eu já bati na emergência com uma dor aqui, tal, e já fiquei internado. Tomando antibiótico, fiquei 10 dias internado, porque a bactéria pode ir lá para o seu cérebro. Não brinquem com nada no rosto, pessoal. Muito menos com a boca. Isso nas crianças, dente de leite, isso acontece assim, ó. É muito perigoso. É muito mais comum até acontecer em crianças do que em adultos. Tá? Porque é muito mais perto. O dente de leite tem muito menos esmalte. Então, uma cárie atinge o canal muito rápido, dá uma infecção muito rápida e, às vezes, a criança não sente dor. E aí, quando vai ver, já está no cérebro, já está com problema seríssimo. Então, muita gente tem aquela coisa, dente de leite, eu não preciso tratar dente de leite porque vai cair mesmo. Né? Tem muito essa coisa Perfeito. Tem esse folclore, né? Não brinquem com nada, pessoal. Nada no rosto. Nada Vamos lá. No rosto. Ó, essa é uma correlação muito grande. Então, atenção você que tem sinusite de repetição. Infelizmente, pessoal, é nítido que não está adiantando tomar antibiótico. Você não está tratando a causa. Está tratando o final da cadeia, a consequência. A gente tem que investigar
E tanto a doutora Renata Lameira com os recursos da odontologia, como eu com os recursos da osteopatia, podemos te ajudar a resolver essa sinusite crônica. Rinite, nariz entupido, também tem causas muito semelhantes, ok? Doutora, próxima pergunta. Então, vamos ver a pergunta do zumbido que foi feita aqui, para a gente não esquecer. Vamos lá, pessoal. O zumbido eu vou ter que entrar em especial. Vou mostrar para vocês uma coisa legal, que são os pares cranianos. Olha só que chique que vocês estão sabendo de neuroanatomia. Ó. Então, essa aqui é a vista do cérebro, tá bom? Obviamente, do cérebro visto de cima ou de baixo, dependendo como você queira encarar. Na verdade, mais de baixo, né? Porque está mais caudal aqui. Então, ó, esses aqui são nervos, pessoal. Olha que interessante, que saem de dentro do seu cérebro para o seu próprio rosto. E vários deles têm ação no seu corpo todo, como, por exemplo, o nervo vago, né? Que é um nervo até responsável por deixar você enjoado, mas hoje a gente não vai falar sobre ele. Mas só para vocês saberem que existem 12 nervos que são tão importantes que eles saem diretamente do seu cérebro. Então, no ponto de vista do zumbido no ouvido, a gente tem que ver quais são os nervos que passam próximo ao seu ouvido, e principalmente que passam próximo a uma região que a gente chama de articulação temporomandibular, que é essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Então, isso aqui é uma pessoa, obviamente, olhando para lá, para a direita, né? E essa região aqui, ó, é a região onde fica o ouvido, e bem onde tem essa junção aqui, a gente tem a famosa articulação temporomandibular. As disfunções de zumbido no ouvido, elas podem ter várias causas. Algumas delas não são somente auditivas. Algumas delas têm correlação com o crânio em si. Muitas vezes com a alteração da movimentação da articulação que abre e fecha a sua boca. Faz uma coisa, bota todo mundo o dedo no ouvido. Vai lá, isso mesmo. Bota o dedo no ouvido. Doutora Renata também, vai lá. Agora faz uma coisa, abre e fecha a sua boca. Vê como você sente apertar o seu dedo e soltar o seu dedo. Algumas pessoas provavelmente ouviram até um estalo. Plec, 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 plec. Se você ouviu esse estalo, é possível que você tenha o que a gente chama de DTM, disfunção da articulação temporomandibular. Quando isso acontece, são duas as principais causas. A primeira é que a movimentação dos ossos do seu crânio é que mantém o seu sistema nervoso, os seus nervos, os vasos funcionando bem. Então, lembra que eu falei que os seus ossos do seu crânio eles têm que movimentar direito. Se eles não estão movimentando bem, é possível que os seus nervos ligados a essa região não estejam legal. Se ele não está legal, o nervo, quando ele não está funcionando bem, ele entra num processo como se fosse uma espécie de curto-circuito, certo? Então, a gente tem um nervo chamado vestíbulo coclear. O nervo vestíbulo coclear é um nervo que passa bem naquela região e que pode causar uma bagunça na sua audição com zumbido e também com tonteira. Fica já a dica para você. Se você tem zumbido e tem associado o zumbido tonteira, é muito possível que esse nervinho que eu falei esteja comprometido. Isso pode acontecer por conta do posicionamento dos dentes na sua boca, como eu mostrei aqui. Vou mostrar uma outra foto, por exemplo. Pessoal, ó. Vamos imaginar que você tem uma boca assim, ó. Não sei se está dando para ver aqui, mas ó, os dentes de baixo, eles estão cobrindo os dentes da frente, tá vendo? Isso é o que a gente chama de classe 3, não é isso, doutor? Exatamente. Que é aquele paciente que faz como? Mostra aí, eu adoro você fazendo as nossas caretas, é maravilhoso. Ó. E é o paciente assim, tá? Faz todo mundo isso, a careta que a doutora Renata fez, ó. Assim. E ó, você vai perceber que a sua mandíbula ela tem que vir para frente. Ou então, se você é o contrário, se você é mais dentuço, é possível que a sua mandíbula seja mais para trás. Das duas formas, essa articulação aqui ela pode ficar prejudicada e prejudicar o nervo que passa muito pertinho ali e que cuida tanto do seu equilíbrio quanto cuida da sua, em termos gerais,
dessa questão do zumbido. Então, respondendo à pergunta da doutora Renata Lameira, um dos motivos clássicos que poucas pessoas sabem, esse é um dos motivos pelo qual os otorrinos mandam muito paciente para os dentistas e, consequentemente, para os osteopatas, é a falha na movimentação da sua mandíbula. Esse é um dos motivos pelo qual você, se necessário, você precisa usar aparelho. Tem muita gente que não usa aparelho e aí acha que é uma questão só estética, acaba prejudicando a articulação que abre e fecha a boca, e aí quando vê, mais para frente, vai estar com zumbido, vai estar com tonteira e outros que a doutora Renata Lameira vai citar. Doutora, mais alguma ponderação? Tem mais uma pergunta aqui, voltando para a sinusite. O líquido que não sai pelo nariz tem a ver com a congestão nasal? Tem, muito, muito. Ele vai ficar tentando sair de alguma forma, pessoal. Ele pode ficar gotejando na sua garganta, e aí você faz um pigarro que não melhora nunca, nunca. Ele pode ficar o tempo inteiro meio que incomodando o seu nariz não entende o que está acontecendo e faz a famosa rinite. A gente tem cíliozinhos, né? O que a gente chama de movimento mucociliar, dentro também, desde o início do nosso sistema respiratório. E estamos falando, olha, temos a doutora Renata Oliveira, osteopata de altíssima classe, especialista aí na parte de crânio. Doutora, se quiser fazer alguma colocação, vai ser ótimo. Então, esse líquido ele acaba incomodando e fazendo com que você esteja sempre ou com o nariz gotejando, ou então com ele entupido. Tem total correlação. Perfeito. E aí é um ciclo vicioso, né? Porque a pessoa não respira pelo nariz, acaba respirando pela boca, acaba acumulando aqueles líquidos que a gente conversou, cada vez mais fica com a questão bucal alterada, e aí ele vai só piorando. Perfeito. E aí a questão do zumbido, a gente consegue, junto com o tratamento com a osteopatia, e com plaquinhas, que tanto Sim. podem ser plaquinhas rígidas, quanto plaquinhas, não plaquinhas, né? Aparelhos que a gente tem também que são de silicone. Só que Os assim, dispositivos intraorais. Os dispositivos intraorais. Existe uma diferença entre a placa de silicone, que a gente não pode usar de forma nenhuma. Essa placa de silicone ela só pode ser usada para clareamento, tá? Agora, essa placa de silicone, se a gente coloca num paciente que tem DTM, muitas das vezes piora, porque ela dá um estímulo na mastigação e aí você fica forçando essa musculatura. Se você coloca a placa e coloca um tensiômetro aqui, um aparelho para medir a tensão e a força do seu músculo, você vai ver que você consegue, com essa placa, manter a tensão do seu músculo. Já esses dispositivos intraorais que a gente usa, que são aparelhos diferentes de uma placa, que pegam tanto a parte superior quanto a parte inferior. Eles também são de silicone, mas por eles posicionarem a sua mandíbula da forma correta, quando você tenta morder... Exatamente. Quando você tenta morder, você não tem a força no masseter para morder. Então, você consegue promover um relaxamento da musculatura. Às vezes, chega paciente lá na clínica que, assim, com muita dor, às vezes chega até chorando, e aí a gente instala esse aparelho, já dá um alívio, e aí manda para o doutor André para dar uma desensibilizada nessa cadeia, né, neural, para a gente voltar e conseguir manipular e conseguir fazer a placa. Ou manter Perfeito. a placa, o aparelho... intraoral, ou fazer uma placa rígida. Uma curiosidade que as pessoas podem estar perguntando, né? Mas o porquê que tem essa disfunção temporomandibular? Gente, podem ser dezenas de motivos. Desde você mascar chicletes muito e por muito tempo, enfim, uma disfunção cervical pode levar... Você tem um problema na cervical, pode causar um problema na sua mandíbula e vice-versa. Uma alteração anatômica, um problema na sua boca pode levar a isso também. Uma coisa curiosa que uma vez o André me falou também foi que uma vez a Eva bateu nessa fase, a filhinha dele, e tem 3 aninhos, nessa fase pequenininha que está assim, na altura certinha das quinas, certo. Que a Eva foi...
Bateu com... Foi com zigomático, André? Foi com zigomático. Bateu aqui, ó. Pá! Eu falei, pronto. Então, explica o que pode acontecer se uma criança bater. Foi uma coisa que me marcou muito. Dos ossos do crânio que eu falei? Perfeito, doutora, obrigado. Lembra aquela movimentação dos ossos do crânio que eu falei que é muito importante? Traumas podem atrapalhar, podem fazer com que... Lembra o encaixe? Lembra aquela movimentação dos ossos do crânio, de tudo que eu mostrei no início? Esse tipo de trauma, em especial, quando é muito em cima de um osso só, ele pode fazer com que esse osso, entre aspas, trave e atrapalhe toda a movimentação. Em especial em crianças, isso pode fazer mais para frente com que a criança faça uma alteração, com que o rostinho dela não fique tão simétrico, tão perfeitinho, né? Então, vale a pena levar no osteopata pediátrico para que ele faça esse tipo de exame, avaliação e também corrija. É um tratamento totalmente indolor, relativamente rápido, a criança não sente absolutamente nada, muito pelo contrário. E aí eu queria dar um último exemplo aqui, que a gente sabe que a gente não lembra, eu não sei se tem fonoaudiólogos aí, mas eles vão vibrar com isso aqui, que a gente fala muito das musculaturas da cervical. Olha aí, professor Fernando, educador físico de altíssima classe, coordenador da equipe Saúde Plena lá em São Paulo, e outros profissionais aqui que conhecem muito de anatomia, mas assim, a gente não lembra dos músculos digamos assim, da garganta, né, da parte da frente do pescoço. E a gente tem que lembrar que platisma, enfim, ióide, todos eles, no final das contas, vão se prender de alguma forma na mandíbula. Então, vamos imaginar que você tem uma tensão nessa musculatura aqui, seja por uma postura, seja por um aspecto emocional. Tem aí as nossas psicólogas que entendem o psicossomatismo, né? O quanto nossos pensamentos, que são ondas elétricas, podem aumentar a contração dos nossos músculos, que foi o que a gente falou na live passada. Então, a ativação desses músculos aqui, pessoal, da parte da frente, também pode provocar uma alteração puxando a sua mandíbula para baixo, certo? E pode acontecer de um lado só, ok? Então é importante que nesse exame que você vai fazer, não só a gente vai ver os famosos músculos, né? O masseter, pterigoide medial, lateral, tal, o temporal, que também é muito responsável por dor de cabeça, que eu tenho certeza que é a próxima pergunta da doutora Renata, mas também essa musculatura daqui. Você pode fazer um teste. É só você se espreguiçar e olhar para cima. Ó. Faz todo mundo. Faz aí, doutora. A gente adora fazer essas coisas juntos. Vamos lá. Ó. Se você sentir repuxar bastante a musculatura daqui, é possível que ela esteja mais ativada e mais presa do que o normal. E isso, sem dúvida nenhuma, vai atrapalhar a movimentação da sua mandíbula. Ok? Ok. Agradecer aí os elogios da super Adriana Locatelli, empresária de altíssimo garbo e circunstância lá do BN Respeito. Máximo respeito. Tem uma pergunta aqui da Rose Vilela. Ela está falando que tem 60 anos. Quantas vezes a gente já ouviu isso, André? Tá. Uhum. Tem 60 anos, sofre de enxaqueca clássica desde a adolescência, mesmo se tratando com neurologista. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Isso é dia a dia. Isso é dia a dia. Bruxo. É o meu bruxo predileto. Então, pessoal, como é que funciona? É em cima disso que a gente estava falando, né? Então, conceituando a enxaqueca, a gente pode dizer que, de maneira muito leiga, é como se fosse um curto-circuito, tá? É um curto-circuito. Ela pode ter dezenas de causas, ela pode ser alimentar, ela pode ser emocional, mas ela também pode ser por conta dessa movimentação dos ossos do crânio que eu falei. E que como essa movimentação dos ossos do crânio é milimétrica e não sai em exame, infelizmente ela é muito desconsiderada. Basicamente, só os osteopatas é que trabalham seguindo essa parte de tratamento, ok? Então, assim, tem muitos pacientes que chegam aqui na clínica. Doutora Thaís, por exemplo, nossa super endodontista, PhD em odontologia, ela teve uma crise de enxaqueca. E sabe quando que começou a crise de enxaqueca dela? Depois que ela foi agredida por um morador de rua. Ela foi agredida por um morador de rua, um episódio lamentável, e depois disso, anos depois, a enxaqueca dela foi progredindo, e ela não tinha nada antes. Lembra do episódio que eu falei da minha filhinha, que bateu? Depois que ela tomou essa pancada, e eu confirmei isso aqui na clínica, porque ela me ligou
não aguentando de enxaqueca, ela veio aqui, a gente fez a consulta, eu examinei a movimentação dos ossos do crânio, aonde ela tinha tomado a pancada, era muito pequenininha, e aí ela tinha sempre enxaqueca. Ela saiu daqui chorando. Ela falou isso, né? Entrei chorando. Entrei chorando no consultório do André e saí sorrindo. Pois é, entende? Então, o que a gente tem que fazer é sair um pouco da questão dos exames, sem dúvida, eletroencefalograma, tomografia, todos eles são importantes para descartar alguma questão ainda mais importante, né? Cerebral. Mas lembre-se, tem coisas muito sutis no seu corpo e que podem causar uma desgraça na sua vida. Aí você está falando assim, poxa, uma movimentação de menos de milímetro no crânio faz isso tudo? Pessoal, eu vivo dizendo para vocês, a gente toma remédio que é micrograma, que é miligrama. Se você botar na balança, não existe miligrama. E pode matar ou salvar uma pessoa. Então, a movimentação dos ossos do seu crânio é mais ou menos por aí. Fechado? A dor de cabeça, essa própria enxaqueca, também pode ser tensional por conta da disfunção temporomandibular, de abrir e fechar. Mostrar essa foto aqui para vocês mesmos vão ser os doutores e fazer o diagnóstico, em especial para quem sente dor na lateral da cabeça. Olha só que interessante. Tá vendo esse músculo aqui, ó? Chama-se músculo temporal, onde está a minha setinha aqui, ó. Então, assim, se você, por exemplo, a sua enxaqueca é uma enxaqueca que pega nas laterais da sua cabeça, existe uma grande chance que ela esteja associada com, por exemplo, a sua mandíbula. Correto? Se você tem uma enxaqueca que dói na base do seu crânio e que, por exemplo, te dá flashes luminosos, existe grande chance de ter uma correlação com a sua cervical, por exemplo. Tá? Com aquele encaixe que a gente comentou e com uma ativação muito forte da musculatura que gruda a sua cabeça no seu pescoço. E esses flashes luminosos, olha só que interessante, doutora. Esses flashes luminosos, eles são porque a nossa parte óptica, ela tem muita correlação, apesar dos olhos serem na frente, dos 6 músculos dos olhos se grudarem, obviamente, aos olhos, dos 4 nervos que dão sensibilidade e movimentação aos olhos também ficarem muito na frente. Porém, quando a imagem se forma, o nervo óptico ele vai lá atrás. É por isso que quando você bate com a cabeça, imediatamente a visão nubla, ela fica preta. Né? Então, as enxaquecas que batem, como é que se diz? Que você sente dor aqui atrás, que dá flashes luminosos, é muito comum que tenham correlação com a sua cervical e possivelmente até com o seu olho. Olha só. Sim. Só que não vai sair em exame, pessoal. Infelizmente. A tecnologia ainda não evoluiu. Nós somos a tecnologia humana. E muitas das vezes a gente até recebe esses pacientes com dor, né? Principalmente aqui nessa região. E a gente coloca a placa, melhora um pouco, mas assim, a melhora é muito maior. A gente que tem esse tratamento interdisciplinar da odontologia com a osteopatia, a gente consegue proporcionar isso para os pacientes, a melhora é assim, absurda. E é muito rápida. Muito rápida, muito rápida. O Vilela, desculpa, doutora, o da Roseli aqui, já de cara, né? Olha só, olha que como a neurofisiologia e neuroanatomia é o que diagnostica, né? A gente não precisa fazer 50 mil exames. É um cuidado extra, só que o exame é complementar, tá, pessoal? O exame é complementar. O exame clínico, a anamnese, o toque, eles são indispensáveis. Quando ela diz para mim que a dor dela é em formato de capacete, que começa na nuca e termina na testa, ela está descrevendo, dando uma aula de anatomia sobre a sensibilidade do couro cabeludo. E pouca gente sabe, porém, a sensibilidade do couro cabeludo tem uma correlação muito grande com quem? Com o nervo trigêmeo. O que a gente falou na outra live e nessa live agora. Então, é bem possível, dona Roseli, que a senhora tenha uma compressão da base do crânio que tem a ver com a sua cervical, que está comprimindo esse nervo, e aí esse nervo está dando um curto-circuito, que a senhora relata em forma de fisgadas, como a senhora escreveu, e aí que ele dá esse curto-circuito. Eu investigaria a sua cervical. Na semana passada mesmo eu atendi um paciente, né, que foi encaminhado pelo Dr. Pedro Lima, nosso super parceiro,
dentista também de altíssima classe, e que o dele era, na verdade, tonteira. A gente comentou, né? E foi mexer na cervical dele e tudo andou para frente na vida dele, graças a Deus. Estava 3 meses sofrendo. E o que a gente, a semana passada, não conseguiu falar, né, que foi a relação da língua, da ausência de um dente, que a live cortou bem na hora. Às vezes a pessoa perde um dente e não repõe, porque é dente lá de trás, não aparece e tal. Perfeito. Então, olha só, qual é a importância da língua? Doutor André. O que foi? Está muito perto? Conta pra gente, doutor André. A importância da língua e o que tem a ver faltar um dente com as suas dores, etc. Pessoal, como eu disse, a nossa boca ela é ricamente inervada, porque ela tem uma importância muito grande no desenvolvimento neuropsicomotor desde que você é bebezinho, como eu comentei. A língua ela é como se fosse o guardião da boca. Ela está o tempo inteiro atenta a tudo que está acontecendo. Ela tem uma inervação muito grande e quando falta um dente, ela sente como se ficasse faltando um super parceiro dela. Né? Você tem que lembrar que você perdeu esse dente, normalmente as pessoas perdem dente, pela sua experiência, as pessoas perdem dente tirando de leite, obviamente, as pessoas começam a perder dente aí com que idade, né, doutora? Hoje em dia é mais fácil assim, depois dos 40, depois dos 30, okay. Depois dos 40. Vou botar 30, ok. Então são 30 anos que aquela língua se acostumou com aquele dente lá. É um xodozinho, é uma amizade antiga, já tinha ali um namoro, era uma poligamia. Ela estava acostumada a se encostar ali, né? Cada uma das suas parcerias. Tipo a minha parceria com a doutora Renata Lameira. Então, falta um desses dentes, falando muito sério agora, é como se um sensor acendesse no nervo trigêmeo e a língua fica futucando ali o tempo inteiro. Tá, mas e aí, o que isso vai me alterar a minha vida? A sua língua ela fica presa na sua primeira vértebra cervical. Ela tem que ficar presa em algum lugar, porque senão ela não teria força, né? E aí, quando ela fica futucando sempre o mesmo lugar, ela vai repuxando essa vértebra e aí ela acaba fazendo uma dessas compressões que pode dar dor de cabeça, que pode dar dor no pescoço, que pode fazer uma hérnia de disco. Ah, eu tenho uma hérnia de disco, tá? Mas por que você tem uma hérnia de disco no pescoço? Ah, a hérnia de disco como é que se diz? É por causa do peso. Tá, e que peso é esse que você anda carregando no seu pescoço? Você carrega lata d'água na cabeça, por acaso, para ter hérnia? Vocês entendem? Então, são esse tipo de explicações que, infelizmente, muitas vezes não dá tempo de fazer nas consultas e a gente usa as lives. Então, cuidado com o dente faltando, pessoal. O dente faltando é muito prejudicial para o seu corpo inteiro, porque se rodou a vértebra do pescoço, não só você pode sentir dor, mas como a gente explicou na outra live, eu vou mostrar para vocês aqui novamente, para quem perdeu a outra, acho que deveria ser estudioso, ir lá olhar o YouTube. E assistir a outra. E assistir. Mas, na verdade, não vou mostrar, porque eu não estou achando a imagem aqui, mas vou usar o velho truque de dizer que vocês têm que ir lá no YouTube. Você vai rodar na equipe Saúde Plena também. Oi? Está no YouTube da equipe Saúde Plena também. Perfeito. Então, você vai rodar a sua coluna toda. Logo você pode fazer uma dor no joelho, pode fazer uma hérnia de disco lombar, pode fazer um monte de dores pelo corpo só porque seu dente está faltando. Canso de pegar paciente aqui, examinar, minha dor é no joelho, doutor, o que você está me olhando na minha boca? Eu explico, coloco o joelho no lugar e depois eu mando para a doutora Renata Lameira ou para o doutor Pedro Lima para eles corrigirem. Fechado? Sim. Respondi direitinho? Sim, Foi? sim. Foi. As fonoaudiólogas vão me matar se eu não falar. A sua língua, pessoal, ela é ligada por dentro aqui, ó, com o seu corpo todo. Existe um sistema que chama de sistema tegumentar facial, é um sistema que gruda você por dentro, que é uma das coisas que mais está sendo estudada atualmente na medicina, porque ela foi completamente esquecida pelos colegas anatomistas. Ela era tida como uma espécie de tecido que estava lá só para atrapalhar. Quando, na verdade, é ela que gruda você por dentro, né? Então, vou dar alguns exemplos.
Se você... Será que eu consigo botar aqui? Se você, por exemplo, vai levantar o seu braço, tá? E você tem uma das fáscias, ou seja, um dos tecidos que grudam o seu corpo preso, olha o que vai acontecer. Olha a diferença entre levantar um braço normalmente e ter, por exemplo, uma cicatriz de uma cesariana, por exemplo, uma cicatriz de uma apendicite, uma cicatriz, enfim, qualquer cicatriz abdominal, por exemplo, que prenda a sua pele, prenda a sua face, seu peritônio por dentro, e que vai fazer isso aqui, ó. Ó, dá para perceber que é mais difícil levantar o braço? A diferença disso aqui, ó. E aí eu mexo na cicatriz abdominal e pessoas que não conseguem levantar o braço porque sentem dor, em especial mulheres, né, depois da cesariana, conseguem levantar o braço. Ou melhoram a postura, eu estou sentindo que eu estou muito curvado. E ficar curvado mexe até com a sua boca. Vamos fazer de novo aquele teste? Bem rapidinho? Então, ó, abre a sua boca olhando para cima assim, ó. Ah, abre e fecha. Agora tenta fazer a mesma coisa olhando bem para baixo, com a postura bem curvada, ó. Olha como é difícil você abrir e fechar a sua boca com uma postura curvada. Olha como você vai desalinhar seus dentes, desgastar seus dentes, usar mais os músculos, gastar uma fortuna com a doutora Renata Lameira. Eu tenho certeza que não é essa a intenção dela. Não a intenção é. dela é que proteja os seus dentes e ela cuide basicamente só de limpezas. Não é isso? Isso. Meu sonho é esse. Ter paciente só para fazer limpezas. Então, assim, pessoal, a sua postura interfere na sua boca e a sua boca também interfere na sua postura. Ok? E a língua, como eu disse, ela fica presa até lá embaixo. Se você tem alguma disfunção na sua boca e a sua língua vai ficar alterada, vai mexer com a sua postura como um todo, vai mexer com a sua deglutição. Você pode passar a fazer refluxo, azia, entre outras coisas. E uma outra coisa também, já que tem educador físico aí... Temos quantos? 12, na minha contabilidade. É isso mesmo. Já que tem educador físico aí, uma coisa que pode prejudicar o desenvolvimento esportivo, né, da pessoa, porque, por exemplo, uma pessoa que joga tênis, do mesmo jeito que ela não consegue levantar a mão, ela não consegue ter extensão total do movimento, Sim, se ela tiver algum desses problemas. Então, o educador físico tenta otimizar a performance do aluno. Muitas vezes o problema está escondido. E não só não só do ponto de vista, perfeito sua colocação, não só do ponto de vista biomecânico, né, ou seja, de um disposicionamento, mas também de um foco infeccioso. Então, a odontologia esportiva está aí não só para cuidar da parte da saúde, mas também para melhorar a performance. Lembra que o sangue que passa pelo seu corpo, pessoal, e aí não estou falando só de atletas, mas de você mesmo, que anda se sentindo muito cansado, muito sono, etc. Será que você não está com uma infecçãozinha num dente? E você não fica, quando você fica com uma dor de garganta, quando você tem qualquer tipo de infecção, você não fica mais cansado, com mais sono? Quando você tem uma infecçãozinha no dente, é a mesma coisa. Só que ela fica lá escondidinha. Mas o mesmo sangue que passa aqui é o mesmo sangue que passa no seu corpo todo. E aí tem doenças graves cardíacas, como endocardite, por exemplo, que começam com essas infecções dentárias escondidas. Sim. Grávida também. André, falar em grávida, acho que é uma coisa interessante para a gente falar também. As alterações grávidas sentem tanta dor. Como que a osteopatia pode ajudar? A odontologia, a gente tem uma live lá inteira falando sobre grávida, que pode prevenir, né? Se tiver alguma doença na gengiva, pode prevenir o parto prematuro e o nascimento de bebê de baixo peso, pré-eclâmpsia. A gente dá uma série de dicas durante a gravidez para grávida. Tem uma live lá que foi com a Cristine da TEP. Nada pode dar errado, né? Nada pode dar errado, exatamente. A gente tem lá na clínica o programa, né, de pré-natal odontológico. Muita gente acha que grávida não pode ir ao dentista e muito pelo contrário, grávida tem que ir ao dentista para prevenir essas coisas. É porque as pessoas pensam exatamente isso, de nada pode dar errado, e parece que quanto mais elas fizerem, mais chance de dar errado. Quando na verdade é o contrário, né? Quanto mais elas se cuidam, observam. Sim. O Fernando está falando aqui, às vezes tratamos como algum encurtamento muscular sem saber que a causa está na cicatriz.
Professor Fernando, que é um personal trainer, coordenador da equipe de saúde plena lá no estado de São Paulo, profissional de altíssimo nível, membro de um grupo de empresários lá do BNVIP. Então, assim, para ele estar falando é porque isso acontece com muitos colegas dele. Então, assim, a movimentação nossa, pessoal, ela vai muito além de osso, músculo, tendão e ligamento. Muito. Ela passa muito pela parte neural. Então, assim, a gente fala muito de encurtamento muscular, mas é nítido que quando a gente faz um trabalho facial e um trabalho neural, ou seja, no nervo, o músculo libera. Por um motivo muito simples. O músculo é uma Maria vai com as outras. Ele obedece o que o nervo manda. É basicamente o que ele faz. O nervo mandou, ele contrai. É basicamente o que ele faz. Então, se a gente tem uma vértebra que contrai um nervo, que comprime um nervo, o músculo vai ser afetado. E aí, você fica lá no músculo, o problema está lá em cima na raiz, na lombar, na cervical, na boca, como a gente comentou, né? Isso é nítido. Tem uma colega que ela faz umas lives muito legais e ela manda você abaixar e tocar a mão no pé. Olha só que interessante. Ela manda você abaixar e tentar tocar a mão no pé. Poucas pessoas conseguem. E aí ela pede para você fazer exatamente o que eu vou fazer aqui, ó, que é ó, fazer careta e botar a língua para fora com força. 20 vezes. Parar e depois tentar botar a mão no pé de novo. E você, inacreditavelmente, por aquele mecanismo que eu falei que a sua língua gruda você por dentro, você vai baixar muito mais e sem fazer nenhum tipo de alongamento na sua perna. Só para você ver como a sua boca reflete no seu corpo todo. O corpo todo. É isso aí. Com relação às grávidas, é um momento de muitas mudanças, né? De muitas adaptações, tanto do ponto de vista mecânico, né? A pelve, a bacia vai se abrir para receber o neném, o diafragma vai se movimentar de um jeito diferente, a sua coluna vai fazer uma espécie de bumbum empinado para poder também acomodar o nenenzinho, o coração vai bater mais rápido, tudo muda. E como a gente está falando, o movimento é fundamental. O micromovimento que acontece em várias partes do seu corpo tem que funcionar como uma equipe. Se todas as partes do seu corpo estiverem funcionando bem, vai dar tudo certo. Se alguma parte do seu corpo não funciona como deveria, outra parte do seu corpo vai reclamar, vai se lesionar, vai inflamar, vai doer, etc, etc. E aí o que a gente faz? A gente faz um exame para ver onde dói. Só que o problema está longe dali. E aí você trata e não melhora, trata e melhora. Como, por exemplo, a questão que acho que dá para fechar, falando dos olhos. O que você acha, doutora? Que eu sei que é a sua paixão. Sim, pode falar. Nós temos 6 minutos, acho que dá 6 tempo. minutos, né? Vai antes disso. Sim. Olha aqui, ó. Então, por exemplo, pessoal, vocês já ouviram falar em hipoconvergência ocular, esse nome feio? Quando você tem, por exemplo, uma mordida cruzada, que foi uma dessas aqui que eu mostrei, ó, tá vendo? Uma boca torta, entre aspas, a sua boca que não encaixa direitinho, ou uma cervical rodada, etc. Pode ser uma causa ou uma consequência disso aqui que eu vou mostrar. Ó. Olha só que interessante. Isso aqui era, obviamente, para ele estar olhando para a pontinha da caneta aqui, ó, com os 2 olhos. Mas olha como esse olho de cá, o olho direito dele, simplesmente não olha. Ele olha reto. Tá perdido, tá bêbado esse olho aqui, coitado. Tá procurando o cachorro. Entende? Mas o que tem a ver isso? O que isso prejudica a minha vida? Prejudica de maneira muito simples. Olha para cá. Se o meu olho, por exemplo, direito, ele é preguiçoso, ele está preso, etc., e não gosta de olhar para cá, eu, quando dirijo, eu não vou dar aquela só olhadinha assim, ó, para o retrovisor. O que eu vou fazer? Eu vou rodar a minha cabeça ao invés de usar só os olhos. E aí a sua cervical, rec, vai ser prejudicada. Você vai fazer uma hérnia de disco na cervical, vai tratar como se a hérnia de disco fosse o problema, quando na verdade o problema são seus olhos. E tem uma outra coisa. Como esse olho não se movimenta direito, ele é preguiçoso, ele vai se adaptar. E uma coisa muito comum que acontece nesses casos é que você se adapta rodando a cabeça. Quando você roda a cabeça, lembra que eu falei que a mandíbula ela é muito correlacionada com a sua cervical, com o seu pescoço? Você vai mexer com a sua boca. Então, se você tem isso desde a infância, desde o desenvolvimento, que a sua mãe não botou você para engatinhar, para rolar, ou, enfim, um monte de coisas que pode acontecer, é possível que a sua boca tome uma forma diferente por conta dos seus olhos. O olho e a boca têm uma correlação muito grande, como no caso daquela paciente que a gente comentou também na outra live, que eu vou resumir, só para vocês terem noção.
de que ela fez um procedimento de implantodontia, ela botou um dente no dentista e ficou muito tempo nessa posição aqui, né? Infelizmente o colega não era tão atencioso, não tinha essa visão da boca se correlacionar com o corpo todo como a doutora Renata tem. Ela ficou 2 horas nessa posição, no dia seguinte ela foi perdendo a visão. A visão. Quem não acredita, do telefone, e-mail, tudo. E ela permite que eu fale com a paciente maravilhosa, minha garota propaganda, Ítala Masrua, uma comunicóloga empresária sensacional. E ela chegou desesperada e a gente tratou os ossos do crânio dela, como eu mencionei, e ela já saiu daqui com uma melhora de mais 50% na visão dela. Fechado, pessoal? Então, ó, estamos chegando aí ao final da nossa live, né, doutora? Sim. Ó, o pior são os pacientes de casa que já sabem que tem isso, né? E aí tem os exercícios para fazer, e aí quando não faz o exercício, se não for pela ciência, é só pela oração, né, doutora? É o que a gente fala, se não for pela ciência, só pela religião. Então, pessoal, Sim. esse para você dos olhos, a gente normalmente corrige ele com 2 semanas. A gente manipula os ossos do crânio, manipula os 4 nervos do olho, manipula os 6 músculos do olho, prescreve exercíciozinho, tranquilo, você vai diminuir dores de cabeça, cansaço no final do dia, o posicionamento. E tem, olha só, tem pacientes que passam a enxergar até melhor. Sim. A gente não promete, mas tem diversos pacientes que passam, através da movimentação melhor dos olhos, a também diminuir grau de miopia, astigmatismo, hipermetropia e outros. Ok? Então, ó, fica o meu agradecimento pelo convite da doutora Renata Lameira, ortodontista de altíssimo nível. Muito obrigado, parabéns pela sua visão de ver a boca interferindo no corpo inteiro. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar no direct, tanto para a Clínica Corb quanto para a equipe Saúde Plena, a gente está à disposição de vocês. E seria muito legal se vocês sugerissem os temas para a gente também. E aí a gente faz lives direcionados a vocês. Fechado? Sim, eu queria agradecer muito. À disposição de vocês. Queria agradecer muito também, doutor André, pela disponibilidade. 2 semanas seguidas. Eu sei que a agenda dele não é fácil, que a agenda dele ele se espremeu todinho para conseguir estar aqui com a gente hoje de novo. E agradecer muito pela disponibilidade, pela gentileza de colaborar com a gente com todo esse conhecimento. E queria pedir também para vocês para dar sugestão de tema, que a gente tenta encaixar as agendas e continua fazendo essas lives aí, porque eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem. Várias pessoas, quando eu falo de osteopatia, não sabem nem que existem, que existe osteopatia. Só tem 200 anos, um negócio muito... E aí, assim, várias pessoas, várias cirurgias são feitas. Agora... Pois é, várias cirurgias são feitas sem necessidade de ser feita. Então, assim, eu acho que a gente tem que difundir mais esse conhecimento do Dr. André para as pessoas procurarem. Nós entramos aqui na contagem regressiva dos 30 segundos. Eita. Pessoal, muito obrigado pelo tempo. Mandem direct para a gente e avisem a seus dentistas para que a gente possa fazer parceria, compreender mais o lado deles, eles mais a osteopatia, que sem dúvida nenhuma eles vão ajudar vocês. E no mais, manda direct pra gente. Saúde plena a vocês. Corbe, recado final, 5 segundos. Os pacientes